preencher esta merda? Como que nós vamos preencher isso? Como que a gente vai fazer para poder, de alguma forma, aventar que existiu Jesus, ainda que ele seja qualquer coisa? Ele diz, na pior das hipóteses, com frases. O Croissant tentou fazer isso. Criou o stand-up comedy, aqui no Brasil uma extensão disso, com o André Chavitarese, que é as loguinhas. Ditos isolados de Jesus, que só existe na cabeça e no cérebro deles. Na pior, com imaginação histórica. Pergunto, do ponto de vista metodológico, vamos lá agora os críticos da teoria flaviana. Vem comigo você que se diz historiador, e eu dou nome. Chavitarese, Juliana Cavalcante, Jonas Matias, o tal de Henrique Caldeira. Eu estou desafiando vocês para um debate. Vem comigo. Isso aqui cabe em historiografia? Cabe. Imaginação histórica. O historiador é capaz de constatar os fatos que ele mesmo estuda ou os documentos que ele mesmo analisa? Não. Portanto, ele interpreta, ele infere, ele cria. O que existe não é, e sim foi criado pelo historiador. Por isso, Jesus histórico é ideologia vestida por uma teologia histórica. Cito aqui Jacques Le Goff, Auguste Schlosser, cito também Marc Bloch, todos os grandes nomes. Eu poderia trazer aqui uma lista para o Chevita. Não há como você afirmar. O historiador não é capaz de constatar o fato que estuda. Já dizia Tácito, sine ira et studio, sem ódio, sem preconceito, a máxima. Significa, se você não se desvencilha de sua ideologia, de sua crença, o que você produz não é ciência. Bem, o Chevita já confessou que o Jesus histórico fortalece a fé dos cristãos. Manda ele excluir o vídeo, só que eu já tenho aqui baixado, se ele pedir direito de resposta. Mas vamos continuar lendo, provando que o Herman não leu o livro A Busca do Jesus Histórico. Pegou uma partezinha isolada, e com certeza, para criticar um outro, porque é assim que eles fazem. O outro é conspirador, o outro é isso, porque não há consenso. Eu expliquei. O que há é uma tautologia, é um interesse econômico em cima do tema. Para você ver, tem ateu vendendo o Jesus histórico. Calma, vamos lá. Olha aqui. Não há realmente outro meio, ele está dizendo, com todas essas fontes, não há outro meio de chegar à conexão interna dos fatos da vida de Jesus do que pelo estabelecimento de proposições e testes de hipóteses. Pergunto, o Jesus histórico, todos os métodos e critérios foram falseáveis? Nenhum deles. Nenhum deles passaria na perspectiva popperiana ou outra. Nenhum deles. Portanto, veja, quando o Jesus Seminar foi criado, eles tentaram pelo método intuitivista ou dedutivista. Pegaram vários textos, isolaram, colocaram bolinhas coloridas e disseram, quem concorda que Jesus disse isso, pega uma bolinha vermelha. Quem concorda que ele disse isso, ou seja, achismo. Isso cabe em ciência? Vamos lá. O Jean-Dominique Crossan afirma que a ressurreição não foi um fato verdadeiro, real, histórico, mas que houve um fenômeno de Jesus aparecendo. Mas peraí, se eu não tenho um documento que diz que Jesus disse que ressuscitaria dos mortos, como que eles poderiam sequer ter um fenômeno? Padre Marinho, o senhor está aprendendo? Espero que esteja. Porque para o Jean-Dominique Crossan, defensor do Jesus histórico, não houve ressurreição nenhuma. O que houve foi apenas um fenômeno de aparição. E que eles começaram a divulgar dizendo que Jesus ressuscitou. Aí o senhor vem me chamar de idiota? O senhor foi desrespeitoso. Se o senhor fosse uma pessoa que se preza pela sua batina, se é que se preza, o senhor deveria se retratar. Se retratar. Porque eu já disse, sou um cara super respeitoso, eu tenho um vídeo aqui em que eu, inclusive, o elogio, mas se sentiu coagido, porque comigo ele não vai fazer 10% do que eu vi ele fazendo em alguns canais. Se não sair sem batina de um debate comigo. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar a leitura. Aí vem me chamar de arrogante, vem me chamar de prepotente. Se a tradição preservada pelos sinopticistas realmente incluiu o que ocorreu durante o tempo de Jesus,
passou os seus discípulos, passando com os seus discípulos, a tentativa de descobrir a conexão deve ter sucesso mais cedo ou tarde. Teve? Diga para mim. Teve? Não. O Albert Schweitzer já apontava isso. Agora, preste atenção no que eu vou trazer para vocês quando ele vai falar sobre o futuro. Quando ele vai falar, quer ver? Sobre o futuro. A geração futura. Ok? Quando ele vai afirmar que o que for produzido sob Jesus, na verdade, a geração do futuro, você vai ver que ele sempre defende Jesus como o Messias. Você vai ver isso. E como que o Herman tem coragem de dizer que o cara defendia Jesus histórico? Veja como é que eles retroalimentam a indústria da fé, porque viu que dá dinheiro. Viu que dá dinheiro. Deu para entender? Vamos ler aqui, olha. O Herman deveria ter lido isso aqui quando ele faz a crítica. Assim, a magnífica abertura na qual ele anunciou todos os temas do futuro tratamento histórico da vida de Jesus, rompe-se com uma súbita dissonância. Permanece, ou seja, ele está fazendo várias críticas. Ok? Antes de ir à página 462, eu acho que é isso mesmo, 62, eu vou pegar aqui para vocês. Olha o Filho do Homem interpretado teologicamente pelo Eise. Olha aí. Ou seja, fizeram teologia. Os evangelhos não são biografias e não são histórias, têm um estilo próprio. Os evangelhos são propagandas, como que foram fazer teologia. Aí o Filho do Homem é tido teologicamente, é por isso que acreditam que Jesus vai voltar. Ah, e aliás, por falar em Jesus vai voltar, eu provo que é teologia, porque o Chevita montou agora até um cursinho, a volta de Jesus. Será que Jesus disse mesmo que vai voltar? É complicado. Deixa eu me pegar aqui, quer ver? Eu acho que é melhor pegar isso aqui. Olha aqui. As construções de Reimarus e Bruno Bauer. Mas por quê? Porque o Bauer, ele é miticista. Ele fez uma misturada toda, mas ele vai dizer que Jesus é uma construção mitológica mesmo. É um mito. Tá? Ele traz uma outra. E ele critica de Reimarus. Ó, não tem solidez. Elas são meros produtos da imaginação. Tá vendo aqui? Da imaginação. Porém, há uma diferença na perspectiva do Reimarus e do Bruno Bauer. Ok? E lembrando, você tem o Jesus na perspectiva de Engels, que sequer é tratado. Sequer é tratado. Então você percebeu que o objetivo da busca pelo Jesus histórico foi de confrontar a ideia de que Jesus não existiu. E por isso se construíram vários Jesus. Deu para entender? Olha aqui, ó, ele continua. O Eise, mas Bauer, vítima da fantástica imaginação, tá aí. Ó. Ó, aqui é interessante, presta atenção nisso aqui, ó. A questão que tanto agitou a mente dos homens, se Jesus foi o Cristo histórico, portanto, esquece essa palavra Cristo,
Lembra que eu disse que não há uma pesquisa pela prova, pela existência de Jesus, se ele existiu ou não, e sim pela legitimidade da sua existência, mas numa reconstrução? É respondida de forma que tudo que é Cristo histórico, tudo que é dito dele, tudo que se sabe dele, pertence ao mundo da imaginação. Isto é, da imaginação da comunidade cristã. Portanto, nada tem a ver com qualquer homem. O Albert ele discorda disso, que o Chevita diz, que o Croissant diz e que outros disseram. Ele não acredita em Jesus histórico nenhum. O que ele acredita é que o Jesus é tal como os evangelhos dizem, ainda que ele tivesse um perfil ali de um alto proclamador do reino de Deus e tantas outras coisas. Tá? Vamos lá. Olha isso aqui. Jesus o Messias, e ao realizar esta empreitada, a tese de que Jesus Cristo é um produto da imaginação da igreja primitiva, é formulada de tal forma que a existência de um Jesus histórico torna-se problemática, ou de qualquer forma é até indiferente. E aí? Por que o Herman não colocou isso? E olha que eu parei, hein? Eu parei, né? Mas eu vou... Aí ele fala do Renan, aqui, ó. Vamos à página 400 e... Vamos lá embaixo. Vamos descer. Aí eles pegam um prefácio. Aqui, ó. Pronto. Olha isso aqui. Tá vendo aqui? Olha isso aqui. Observem que ele pegou um texto isolado que um cara citou. Mas por que ele não pegou esse aqui? Ele tinha que ter pego isso aqui. Olha aqui, ó. O equívoco foi supor que Jesus pudesse vir significar, mas para o nosso tempo, ao entrar neste como um homem como nós. Isto não é possível, ou seja, ele está falando do Jesus histórico. Primeiramente, porque tal Jesus jamais existiu. Está aqui. Vamos ao livro do Herman? Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer para você aí. Me diga se vai aparecer. Está aparecendo, tá? Vamos lá. Olha aí. Ele está citando o Albert Schweitzer. E está dizendo que o Albert Schweitzer defendeu o Jesus histórico. E eu disse, não defendeu. Ele criticou o miticismo e criticou mais ainda, o tempo da vida dele foi criticando o tal Jesus histórico na configuração da modernidade. E aí ele pegou uma palavra, um texto acima, isolado, que eu mostrei lá em cima, vamos subir de novo. Aqui, ó. Ó. Esse texto aqui. Ó. Tá vendo aqui? Não há nada mais negativo do que o resultado crítico. Por que o Herman não pegou este aqui? Ó. Este texto aqui. Aqui, vamos lá. Ó. E você vai ver que não é Jesus histórico nenhum que ele está defendendo. O cara morreu acreditando no Jesus tal como os evangelhos dizem. Vou ler um pouquinho acima. Jesus significa algo para nosso mundo porque uma poderosa força espiritual jorra dele e flui muito através do nosso tempo. Te pergunto, esse cara está acreditando em Jesus histórico? Hein? Se Jesus foi 100% homem, se Jesus não tinha nada de Deus, porque você só pode falar de questões espirituais se você está falando de coisas de ordem divina, do mundo metafísico, religioso. Porque não é uma questão de fenomenologia. Vou continuar. Este fato não pode ser abalado nem confirmado por nenhuma descoberta histórica. Isto é sólido fundamento do cristianismo, ou seja, não adianta tentarem criar esse Jesus histórico. Não adianta.
Porque ele não tem parecença. Por isso que o Chevita, vendendo gato por lebre, porque quem tá comprando esse cursinho desse cara, tá fazendo uma teologia de segunda categoria e acreditando que tá fazendo história. Eu mostrei aqui o cara afirmando, não, porque quem estuda conosco, os cristãos têm a fé fortalecida no Jesus histórico. Chega para um cristão e pergunta para ele, vem cá, meu amigo, para você Jesus ressuscitou dos mortos? Sim, mas o Jesus histórico não, porque eles dizem que não, que dizem que é mito, eles dizem que é uma invenção. Você acha que Jesus é o Filho de Deus? Não, para eles não.